Queridos irmãos, a leitura hoje é bastante longa, mas prometo que não vou ser tão longo quanto a leitura. Dando continuidade, para nós lembrarmos, nós estamos seguindo o caminho do Sermão da Montanha. Domingo após domingo, Jesus nos conduz para dentro do coração humano, porque é ali que começa a santidade, e é também ali que nasce a queda. No Sermão da Montanha, nós passamos pelas bem-aventuranças, nós escutamos felizes, bem-aventurados os puros, os mansos, os pobres, os que choram. Semana passada, continuando no Sermão da Montanha, nós escutamos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E após Jesus, entendamos, Jesus está dando aqui são espécies de lei nova. Olha, siga isso daqui. Esse aqui é o caminho para a santidade. Acredito que aqueles que estavam escutando o Senhor ficaram um pouco estranhos com aquilo que estavam ouvindo. Quem é este que está dando uma lei nova? Quem é este? Então Jesus, ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para levá-la à plenitude. O que o Senhor está dizendo? Olha, o que eu estou dando aqui não é nada mais, nada menos do que aquilo que já está escrito, mas eu estou elevando, eu estou dando um pleno cumprimento, eu estou elevando a plenitude. É como se ele dissesse de si mesmo: sigam-me, eu sou a plenitude da lei. Ele não muda apenas regras exteriores. O que o Senhor está fazendo? Ele vai até o coração. E por isso que o Evangelho hoje, ele toca muitos temas diferentes, por isso que é bastante longo. Ele fala da fidelidade à lei, ele fala da ira, ele fala da pureza no olhar, ele fala das relações feridas, ele fala na verdade nas palavras, que se eu sim seja sim, que se eu não seja não. À primeira vista parece uma sequência de ensinamentos desconectados, mas não é, porque Jesus está mostrando que o problema do homem não começa nas ações visíveis, naquilo que eu posso ver, começa nas disposições interiores. E é muito significativo que Jesus comece pela ira. Ele diz: não vim abolir a lei, e logo em seguida ele começa a dar os exemplos a partir da ira. Vós escutais, vós ouvistes, não matarás, mas eu vos digo, se você se encoleriza, se você tem ira contra o seu irmão, já será réu em juízo. Ele começa pela ira. Ele poderia ter começado pelo adultério, porque se nós fôssemos comparar, tenho certeza que muitos colocariam a ira embaixo do adultério, colocariam o pecado da traição, colocariam acima da ira, e outros pecados, o roubo, colocariam outros pecados, Até mesmo matar, nosso Senhor, ele coloca abaixo da ira. Ele poderia começar com pecados que escandalizam mais, ele poderia começar pelas promessas falsas, pelas rupturas visíveis, mas não, ele começa pela ira, porque a ira, ela é silenciosa, e ao mesmo tempo
profundamente destrutiva. A ira é como uma raiz escondida, e antes que o olhar se desordene, o coração já endureceu. Antes que a palavra se torne dura, a alma já perdeu a paz. Antes que alguém se afaste, algo por dentro já está quebrado. E Jesus sabe que muitos pecados não nascem da maldade fria, mas de um coração ferido que se inflamou, que ficou irado. E por isso ele diz: ouvistes, mas eu vos digo. Não basta matar, é preciso cuidar daquilo que dentro de nós já começa a matar a comunhão. Hoje, mesmo falando, e queria aqui me ater somente a falar da ira, mesmo falando da ira, nós estamos tocando todo o Evangelho, porque quando a ira encontra espaço, ela desordena o olhar, desordena as palavras, as escolhas. Talvez a pergunta que o Senhor nos faça hoje seja simples: o que está acontecendo dentro do seu coração antes que alguém perceba por fora? A ira, ela parece muito pequena quando nasce, mas ela pode crescer silenciosamente, ela pode até mudar de forma como enxergamos as coisas. Existe um texto muito claro sobre a ira, que nós temos em Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, que os padres rezam semanalmente nas orações antes de se recolher: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, né? A tradução mais correta, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, porque a ira é venenosa, e não apenas para quem está ao nosso redor, mas sobretudo para quem guarda a ira no seu coração. E talvez você pense assim: mas eu tenho os meus motivos. Sim, talvez você tenha motivos de ficar irado, mas o Evangelho nos mostra que o maior perigo não é aquilo que fizeram contra nós, não são os motivos, mas é aquilo que a ira começa a fazer dentro de nós. Este é o maior perigo, aquilo que a ira começa a fazer dentro de nós. Vejam, Jesus diz: todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão será réu em julgamento. Aqui está algo revolucionário. Na antiga lei o foco estava no externo, matar. O que está acontecendo dentro do seu coração? Quando nos irritamos, guardamos ressentimento, alimentamos a indignação constante. A ira começa numa palavra que feriu, numa injustiça que nós não aceitamos, numa expectativa frustrada, e pouco a pouco o coração começa a endurecer. Santo Agostinho dizia que a ira prolonga as nossas emoções. Quando você fala de ira, né? Por isso que a ira é um pecado capital. Quando você fala de ira, normalmente a gente tem a tendência de pensar em raiva. Estou com raiva. Estou irado, estou com raiva. Nem sempre podemos fazer essa associação. Alguns autores espirituais, eles explicam a ira. Tem um beato, ainda não é beato, mas o Papa Leão ele já considerou, já tem data para beatificá-lo, Beato Futouchin. E ele escreve um livro sobre todos os pecados capitais. Ele fala sobre a ira, e ele escreve que a ira é o primeiro dos pecados capitais. A ira é como fosse a própria filha de Satanás. A primeira coisa que o diabo fez foi se irar contra Deus. E a ira é como se fosse um fogo que aquece todas as paixões, todos os sentimentos, não somente a raiva, mas todos os sentimentos dentro de você começam a aflorar. É muito interessante, porque às vezes você fica
irado, aí você começa a ficar ansioso, aí você come demais. Já foram 3 pecados de uma vez. Você começa a ficar, você fica irado, aí você quer fazer alguma coisa para desestressar, aí cai em algum vício. A ira, ela aflora paixão dentro de você. É como se fosse um fogo que vai... Imagina um desmatamento. Você pega lá e bota fogo na mata. A ira faz isso. É um desmatamento das emoções. Ela pega fogo e aonde ela pega fogo, aonde ela encosta, pega fogo, tudo pega fogo. Por isso que tem que ser controlado. A ira, ela tem que ser a primeira coisa a ser controlada. O mundo hoje, fazendo um panorama do mundo, o mundo hoje é um mundo irado. Não sabe controlar a sua ira, o seu apetite irascível. Não consegue. E se dá as emoções, e é raiva, e é guerra, e basta ver o carnaval como é que é hoje em dia. É ira pura. As pessoas descontam. Isso é fruto da ira. Chega no fim do dia, você está estressado e você quer descontar o seu estresse em algum prazer. É fruto da ira. Agora eu vou relaxar e enfio o pé na jaca. É assim. É fruto da ira. A ira endurece o coração. A ira prolongada, ela se torna assim ódio. E o ódio é uma espécie de assassinato interior. Quando nós deixamos a ira tomar o nosso coração, a ira nos faz ver o outro como nosso inimigo, nós passamos a julgar as coisas e as situações porque sempre estamos irados, ela nos cega. Nós criamos histórias dentro da nossa mente para nos afastar da verdade. É assim, né? A gente fica irado, a gente perde a razão. A ira ataca diretamente a razão, o intelecto. Então a gente vê as coisas, a gente começa a criar história, porque ele está fazendo assim, olha o que ele fez e tal, a gente começa a inventar tudo. A ira faz isso. Jesus, ele não está proibindo as emoções humanas, mas ele está alertando, olha, no momento em que você fica irado, porque a ira é algo natural, o problema é o que você faz com esta ira. Olha, tome cuidado quando a ira deixa de ser uma reação e se torna morada. A ira, ela rompe a comunhão com Deus antes mesmo da oração. Olha que nosso Senhor diz: se fores apresentar a tua oferta e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro reconciliar-te. Ou seja, ele coloca a ira, aliás, a reconciliação, esse desfazer a ira antes mesmo da oração. Antes de rezar, antes de falar comigo, reconcilia-te com quem você está irado. Isso é muito forte, porque significa que uma oração feita com o coração inflamado pela ira perde a profundidade. Quantas vezes alguém reza, mas carrega dentro de si um peso contra alguém? Exteriormente parece piedade, mas interiormente a pessoa está tensa, julgamento, dureza. E a ira, ela cria um ruído espiritual, ela fecha a escuta, ela endurece a sensibilidade, a pessoa começa a rezar sem deixar Deus tocar o lugar mais ferido. E Jesus não diz isso para condenar, mas para curar, porque quem vive preso à ira perde a capacidade de ver o bem, não vê o bem em ninguém. Repito, a pessoa não precisa externar que ela está com raiva, mas o fato dela não ver o bem em ninguém é porque a ira já tomou controle daquela pessoa. A pessoa amarga, aquela pessoa pessimista, a pessoa irada, a pessoa com cara amarrada, a pessoa que você dá um bom dia, dá aquela cara de desânimo para você fica chateado só de falar com ela, a pessoa irada, está irada.
começa a interpretar tudo como ataque, sabe? Você fala, por que você está dando bom dia para quê? Só se for para você esse bom dia é uma desgraça. Você está irada. É assim. Transforma a fé em defesa. A fé para nós é uma defesa, não um encontro. E a fé para nós precisa ser um encontro. O Senhor nos ensina, não basta vir ao altar. É preciso vir com o coração a caminho da reconciliação. E a ira desordena todo o restante da vida moral. Depois de Jesus falar da ira, ele fala dos outros temas, da pureza do olhar, da fidelidade, na verdade, nas palavras. Mas não é uma sequência aleatória. A ira é como se fosse uma porta aberta. Quando a ira permanece, a gente perde a pureza no olhar. Quando a ira permanece, a palavra perde a verdade. Quando a ira permanece, as decisões elas perdem o equilíbrio. Quantas quedas começam não com uma tentação externa, mas com um coração irritado, cansado, ressentido. O cansaço pode nos levar à ira. O mal do nosso tempo é o estresse. Esta vida ativista, a gente fica estressado. O estresse, nada mais, nada menos, é uma ira em pó que nós recebemos. É isso que é a ira, é o estresse. É uma fumaça que nos impede de ver as coisas como elas são. Aí vai gerando impulsividade e faz a pessoa falar o que não deveria, decidir o que não deveria decidir, romper o que não deveria romper. E por isso Jesus conclui: seja sim o vosso sim, e seja o não o vosso não. Porque o coração pacificado é simples, ou é sim ou é não. O coração pacificado é simples. Eu estou em paz com Deus, então é sim ou não. Não tem medo de voltar atrás. Porque é livre, está tranquila. Agora, o coração inflamado complica tudo, porque a ira nos rouba a clareza espiritual. Queridos, Jesus ele não veio apenas proibir comportamentos, mas ele veio curar as raízes. Talvez, por conta do nosso dia a dia, alguém aqui carregue uma ira silenciosa, talvez contra alguém da família, contra uma situação da vida, talvez até contra Deus, contra algo que já se passou, algo que ficou no passado. E o Senhor hoje não nos acusa, Ele chama, porque quem vive na ira vive sempre cansado. E o Evangelho não pede que nós neguemos as nossas feridas. Ele pede para que nós não construamos a morada nessas feridas. A santidade não começa quando nunca sentimos raiva, não é. Mas ela começa quando não deixamos que a ira governe o nosso coração. E hoje, diante do altar, o Senhor te convida: entregue aquilo que ainda pesa, solte aquilo que ainda te prende, escolha a reconciliação antes da razão. Porque onde a ira termina, eu te digo, é aí que começa a liberdade dos filhos de Deus. Quer ser livre diante do Senhor? Despeje aqui o teu estresse, a tua ira. Que a Santíssima Virgem Maria, Senhora da Paz, possa nos ajudar a ter o coração cada vez mais pacificados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.